Então vamos lá, eu estou gravando, fiquem tranquilos, nenhum de vocês aparece no vídeo, só eu. Ai, que loucura, agora o Gemini quer tomar nota da minha reunião. O Google está cheio de 9 horas, né? Mas eu pus para gravar para a gente fazer o repositório, vocês fiquem tranquilos que vocês não aparecem, a não ser se alguém lê o texto, aí não tem como não aparecer, né? Mas os comentários, aquela parte que a gente abre a câmera e fala, eu procuro cortar, tá? Então fiquem tranquilos. Nosso repositório é no YouTube, no nosso canal. Ele tá faltando só os 2 últimos encontros, os outros estão todos lá. Então vocês podem revisitar, eu mesma faço as minhas meditações, porque quando eu desligo aqui, apago. Então eu tenho que ouvir de novo, né? Porque parece que eu não ouvi. Né? Então eu gosto de ouvir bastante. Eu ouvi uma da Mãe Maria lá recentemente, que eu gostei muito. Então fica aí a indicação para vocês, tá bom? Esse nosso grupo aqui, se vocês quiserem convidar as pessoas para virem, por favor, fique à vontade, pode passar o link da reunião, pode passar o link do grupo, tá bom? Só nos avisem para a gente receber bem as pessoas, saber que é convidado. Tá bom? Eu tenho compartilhado também lá no Instagram, criei um grupo lá de bate-papo, não soube fazer muito bem ainda, vamos ver lá, só tá nós, né? Mas vocês podem compartilhar também para a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Eu estou um pouquinho acelerada aqui, porque hoje tem muita coisa. Hoje é o dia do Vesak, uma energia muito importante que eu quero dar uma explicadinha, e eu também não quero pular o Fonte Viva. E lendo o texto de hoje, ele está em sintonia com a mensagem do Vesak. Então, a gente tem reparado isso, né? Que quando a gente vai falar de um tema, quando a gente lê o Fonte Viva está adequado àquele tema que a gente está. Então, estou seguindo com ele, tá bom? A gente vai seguindo. E se quem quiser ler, vocês já sabem, o espaço está aberto. É só me falar, Andréia, deixa a leitura comigo hoje que eu faço, eu mando a foto do livrinho aqui para vocês, fiquem super à vontade, tá bom? É isso, então, vamos lá? Vamos começar, que hoje tem muita coisa. Eu já estou com uma música aqui, deixa eu só silenciar. Eu não sei se vocês estão ouvindo a música, tá bem baixinha, né? Mas tá agradável? Tá bom assim? Então vamos em frente. Então vamos lá, eu quero fazer uma sintonia primeiro para a gente ficar. Não? Dona Yoshiko, a senhora está no mudo. Eu vi a senhora falando, não sei se era com a gente. Não estou ouvindo a música. Ah, tá. Eu comecei de novo aqui ela. Vamos ver. Pus perto do microfone, acho que agora vai. É uma música do Eiloa. O Eiloa também é da era do New Age, bem recomendado pela Carmen Balesteiro da Pax, tá? Então fica aí a indicação para vocês. Aqui no Brasil a gente tem o Áureo, que traz essas músicas também, né? De elevar a vibração e tudo mais, e a gente também tem o Eiloa. Como a Eiloa tem uma música do Maitreya, e a gente vai estar entrando na energia do Maitreya hoje, eu vou explicar quem ele é, né? Então eu já estou há um tempo ouvindo essa música dele, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos desacelerar, né? Isso é para mim. Eu preciso desacelerar. Então vamos desacelerar, tragam suas águas para perto de vocês, para que vocês possam consumir aí na noite, e vamos nos direcionar para a nossa sala astral, né? Vamos todos entrar na mesma sintonia, vamos todos entrar na mesma vibração, né? Equalizando as nossas energias, equalizando a nossa vibração e transformando essas segundas-feiras num momento só nosso, né? Começando bem a semana, para que a gente dê o ritmo, para que a gente dê o toque do que a gente quer para a nossa semana. As coisas nem sempre saem como a gente planeja, mas sem planejar vai ser pior ainda.
né? Então, não que elas estejam piores, mas faz parte da nossa experiência terrena, da nossa jornada de vida, independente se estamos encarnados ou não, ao menos fazer um planejamento, né? Do que a gente se propõe a fazer. Né? Então, a gente fragmenta os nossos objetivos a longo prazo, em médio prazo, em curto prazo e nas nossas ações diárias, para que a gente possa alcançar. Né? Aqueles que cuidam da nossa encarnação, eles já sabem, eles dão um objetivo arrojado para que a gente o alcance parcialmente. Né? E a gente também não precisa se cobrar, a vida não é uma competição. Nós já entramos na era de Aquário com o Mestre Saint Germain e é a era da colaboração, é a era do acolhimento. Então, nós não estamos aqui para competir, nós estamos, e nem para acelerar, né, chegar na frente e sem qualidade. Nós estamos aqui para colocar ritmo na nossa jornada e fazer as coisas com leveza e alegria, porque as forças contrárias à fraternidade divina não encontram campo de atuação quando nós estamos alegres. Por isso que é importante mantermos a alegria. Então, eu te convido a fechar os seus olhos, a respirar. Puxa o ar. 1, 2, 3, inspira, segura, solta. Solta o peso do seu corpo junto com o soltar do ar. Mais uma vez, 1, 2, 3, inspira. Segura. Solta. Sinta a energia entrando nos seus corpos, fazendo parte da sua corrente sanguínea, renovando a sua vibração e a sua energia através dessas moléculas de oxigênio que entram no nosso corpo, nos purificando, nos preparando para a noite de hoje, trazendo um toque energético, trazendo o axé dos orixás, trazendo todas as vibrações necessárias para nós. E neste momento, a sua família de alma, a minha família de alma, a família de alma de cada um de nós, que são os nossos amores que ficaram no plano astral enquanto nós encarnamos aqui, e que alguns, através da sua evolução, nós passamos a chamá-los de mentor, de guia. Guia porque nos guiam, nos orientam, para que nós retornemos à casa astral melhores do que de quando lá saímos, na hora certa e no momento certo. Então a gente reencarna, a gente se encaixa na matéria de novo, e eles ficam do lado astral nos apoiando. Alguns nós reencontramos quando reencarnamos, e já voltaram antes de nós, e estão no seu processo de equilíbrio, de retomada da sua jornada, para que possam novamente apoiar a sua família, porque todos nós já entendemos que somos todos um, que sozinhos não vamos a lugar nenhum, estamos uns com os outros. Então eu te convido a visualizar do centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que me faz lembrar que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. E eu sou é um dos nomes de Deus, e cada vez que eu ativo a centelha do eu sou dentro de mim, eu ativo a centelha divina, a mônada divina, eu ativo a divina presença de Deus, eu sou, e canalizo, começo a me preparar para canalizar a luz divina e manifestar a vontade de Deus. E nós pedimos as bênçãos, a proteção
e o amparo dos anjos, arcanjos, elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, dos mestres ascensionados, dos nossos guias falangeiros, dos nossos amados e sagrados orixás, para que se cumpra em nós a vontade divina. Visualizemos ao redor dessa alma-grupo um grande círculo de luz dourada ativado através da proteção dos nossos amados Exus e Pombagiras, que são os nossos guardiões, para que todo o trabalho dessa noite seja realizado através da lei, da ordem, da justiça e do amor, que são os tronos divinos que reverberam nessa força. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir essa segunda-feira que tem uma energia muito forte, é uma energia da lua cheia no signo de Touro, que é a lua do Buda, que é a lua da iluminação, que é o festival de Vesak. Que Lorde Maitreya possa nos amparar, estar conosco, que todos os mestres que estão apoiando a humanidade possam nos apoiar também a cumprir a vontade divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E eu te convido a fazer a grande invocação também. No ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens e que a luz dessa terra. No ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a pequena vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e que se feche a porta onde se encontre o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos para a nossa meditação de segunda-feira. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Deixa eu voltar a filtrar aqui. Deixa eu parar um pouquinho a música e vamos em frente. Então, vamos lá, né? Vesak, o que é Vesak? Né? O que é esse festival, né? Os nossos irmãos que seguem o budismo, os tibetanos, muitos irmãos da teosofia, né? A primeira lua cheia em Touro é o festival do Vesak. Para eles é o dia em que Buda, nosso Siddhartha Gautama, atingiu a iluminação dele, né? E Buda, como um ser iluminado que ele escolheu permanecer junto à humanidade para apoiar a ascensão e iluminação de todos. Ele não precisava mais, mas ele segue nisso. E no dia do Vesak, a casa etérea dos grandes mestres, né, fica na contraparte astral do deserto de Gobi, na Mongólia. Então, todos os adeptos dessa energia, desse festival que vem do Oriente, neste dia, eles se projetam para o deserto de Gobi, para que possam receber a energia dos mestres ascensionados que estarão irradiando luz através deste grande portal. Esta energia chega para nós do Ocidente através do grande Cristo cósmico, né? Quando a gente estudar, né? Eu já estudei na ocasião o Yeshua, é um curso disponível do Círculo Escola, que todo mundo pode acessar, tem o livro dele, tem o congresso para comprar e tudo mais. Enfim, nós passamos a entender, e a teosofia estuda isso também, que Jesus
Jesus, na verdade, ele foi um grande mestre, ele ascensionou na sua passagem pela Terra, e ele foi aquele que canalizou o Cristo cósmico. Na ocasião, o grande Cristo cósmico que trouxe a mensagem dos Cristos, né? Cada planeta tem um Cristo, né, gente? Cada galáxia tem um Cristo. É uma organização muito grande, né? Então, o Cristo cósmico que apoiou Jesus enquanto ele esteve em Terra, segundo esses estudos, foi Maitreya, que para essa filosofia do budismo, ele é o próximo Buda. Então, todo mundo conhece Lord Maitreya como o Buda do futuro. E por que essa energia? E essa energia, né, crística, ela chega para o Ocidente através de quem? De Jesus. Jesus nasceu no Oriente, ele nasce, né, em Jerusalém, ele tem uma estadia pelo Egito, que a gente já sabe que lá foi uma grande escola para Jesus, esse conhecimento vem para o Ocidente, vem para a Europa, vem para nós e chega até nós. E essas vibrações, essas energias começam a se conversar. Né, a energia do Buda, a energia dos Cristos, através de Jesus, parte para o ocidente do nosso planeta e atinge toda a população. Então, hoje é um dia muito importante nesse aspecto, porque é uma grande entrada de luz no nosso planeta. E os mestres ascensionados estarão todos conectados com essa energia, que, no meu entender, né, no meu simples entender e no meu simples sentir, não são só os mestres, são todas as divindades. E nós temos diversas divindades de diversas culturas. Se nós entendermos que os mestres ascensionados, eles são responsáveis pela religião do mundo, cada mestre trouxe uma religião, para que lá na frente fôssemos todos um. Então, cada um, com a sua energia, com a sua crença, com a sua forma de se conectar com o sagrado e com o divino, escolhe um caminho ou não escolhe. E hoje nós estamos muito indo para a linha do universalismo. Então, a gente consegue enxergar todas as divindades unidas neste momento, junto, apoiando os mestres ascensionados, para que a gente faça a nossa grande virada. Nós já sabemos, né, que nós estamos rumo à nova era, rumo a um novo momento, isso já era anunciado por diversas crenças, que em 2050 seríamos um mundo regenerado, essa é a nova era, sairíamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? E nós estamos junto disso. E os nossos irmãos da teosofia, da grande fraternidade branca, eles entendem que o governo do mundo foi passado por Jesus para Saint-Germain, né, em 1954. E Saint-Germain foi, né, uma das emanações de São Germain, foram muitas, foi São José, pai de Jesus. Então, percebam como todas as energias, elas estão interligadas. E as divindades, sejam elas gregas, egípcias, né, as deusas, os deuses e os orixás, que são as divindades do continente africano, e o povo africano é o verdadeiro povo desse planeta, né, quando a gente entende essas divindades, estão todos apoiando esses momentos, né? Então, hoje, na hora do almoço, bem no início da tarde, foi quando a lua cheia entrou. E ali, então, a Carmen Balesteiro mudou o ritual dela, que ela faz todo dia, ela faz uma meditação às 3 horas da tarde, e hoje ela fez na hora do almoço, que para mim foi bom, porque eu pude ouvir. Não precisei ficar com a gravação. E aí ela canalizou o mestre Saint Germain, né? E ela trouxe algumas informações, né? Uma das que mais ressoaram, né? Que eu achei muito mágica, né?
que a gente só vê o barulho do mundo, né, gente? A gente liga a televisão, a gente vê o barulho do mundo, né? A gente vê violência, a gente vê falta de recursos, a gente vê a riqueza acumulada na mão de poucas pessoas, né? Eu lembro quando eu fiz o curso do Yeshua, o Posati trouxe para a gente uma perspectiva de que a riqueza acumulada em 8% da população. E no final de semana, conversando com meu filho, ele falou assim, mãe, já está em 1% da população. Eu falei, Giovanni, não é possível. Ele, sim, é possível. A riqueza do mundo está acumulada em 1% da população. Né? Então, vocês percebam o quanto a gente ainda tem que trabalhar. Só que Mestre Saint Germain vem e diz para a gente assim, nós estamos muito próximos de criar a paz, embora não pareça. Possais conservar a vossa mente lúcida. Quanto mais silêncio conseguirem manifestar no seu dia a dia, mais próximo do novo mundo estarão. O silêncio é entender a divina presença de Deus, eu sou em nós. É meditar, é silenciar para ouvir os mestres, para ouvir e sentir os sagrados orixás, que reverberam em cada chakra do nosso corpo. Cada chakra do nosso corpo está com um trono divino, né? Nós sabemos que o coronário está na fé e nós temos as divindades da fé reverberando no coronário. Nós sabemos que no frontal está o conhecimento e neste chakra nós temos as divindades do conhecimento vibrando em nós. O chakra laríngeo estão as divindades da lei, e todas as divindades da lei estão vibrando no laríngeo, que é a manifestação da nossa vontade. E assim por diante, no cardíaco, nós temos as divindades do amor, né? Então, são 7 tronos que estão em nós. E eu estou trazendo essa perspectiva para vocês entenderem que nós somos o microcosmo do macrocosmo. Se nós quisermos entender um pouquinho, né, porque nós somos uma sementinha, um grãozinho de areia frente a tudo isso, mas um grão importante, um grão único, que pode canalizar a luz divina. Mas se nós entendermos que para entender um pouquinho da criação divina, para entender um pouco da sistemática de como tudo isso acontece, nós precisamos olhar para nós. Porque todas as energias do universo estão reverberando em nós. Deus nos deu os chakras, Deus nos deu esse corpo perfeito, que é um microcosmo do macrocosmo. Então, quando eu tenho uma pergunta simples do dia a dia, que é o nosso dia a dia, né, gente? Vamos trazer isso para a materialidade da vida. As questões terrenas, nós estamos aqui, encaixados na matéria. Então, nós temos as questões do contas a pagar, nós temos as questões de convivência, nós temos as limpezas de karma que nós estamos fazendo, nós temos os dharmas que nós estamos recebendo, nós temos as questões de relacionamento com família, com amigos, com colegas, que nós estamos aprendendo e se abrindo ao novo, e muitas vezes é um desafio, né? A gente está aprendendo a lidar com isso, né? E essas respostas do que fazer e como seguir estão todas dentro de nós. Os nossos guias nos apoiam, eles estão do nosso lado nos apoiando, sabe? Emanando aquela energia, aquela luz, aquela força, enxergando o caminho alguns degraus acima do nosso, então eles estão vendo mais além, o horizonte para eles é mais limpinho, né? Dentro daquela perspectiva do sol do nosso lar, né? Que a gente estudou outro dia, quem está em lar, no nosso lar, vê o mesmo sol que a gente, mas a perspectiva dele é outra, né? Quando ele olha, a perspectiva dele é outra. Então, dentro dessa perspectiva, os nossos guias, eles estão enxergando a nossa vida num patamar diferente do nosso, mas eles estão nos apoiando e nos ajudando a aprender através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. Né? Eles nos ajudam, nós estamos aqui para aprender a usar o nosso livre-arbítrio, né? Uma das coisas também, né? Então, são todas essas energias juntas. E o Festival de Vesak, que é esse aporte de luz que a gente recebe hoje, ele é uma grande oportunidade, primeiro que a gente vai receber um aporte energético muito grande,
e que nos vai trazer novas possibilidades. E o segundo ponto é que é uma grande possibilidade da gente ressignificar o nosso passado. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso ter um novo olhar sobre ele e ele não me machucar mais. A partir do momento que eu olhar para o meu passado e ele não me machucar mais, significa que eu comecei a aprender um pouquinho. Eu comecei a honrar um pouco aquele caminho que eu percorri. E mesmo que foi um caminho de dor, um caminho de escolhas, né? Porque nem tudo são flores, né, gente? Todos nós passamos por rejeição, todos nós tivemos conflitos, todos nós tivemos alguma questão aí do passado. Mas quando eu olhar para tudo isso e falar assim, foi tudo isso que me trouxe até aqui onde eu estou, está tudo perfeito. Eu cheguei aqui, né? Acho que essa é uma grande energia, né? E não colocar uma pedra em cima de tudo que nos machuca, mas colocar um olhar de aprendizado, um olhar iluminado, porque onde eu colocar pedra petrificada, eu ficarei. E a gente não quer isso, né? A gente quer aprender com tudo isso, né? Então é isso, mesmo que a gente não se conecte com essa força, mesmo que a gente às vezes nem conhecia isso, mesmo que às vezes a gente não conheça os orixás, não tem problema. Eles estão para toda a humanidade, independente da nossa crença, do nosso conhecimento. O aporte de luz que eles vão fazer hoje não é só para quem acredita, é para todos, como diz o mestre Saint Germain, tudo para todos, não há diferença, né? Ok? E aí, caiu meu caderninho aqui, vou pegar. Peraí. Eu sei que eu falei bastante, mas eu peço um pouquinho da confiança de vocês. Pode ser, gente? Podemos seguir? Manda um joinha para mim, quem acha que a gente pode seguir. Legal. Vamos lá. E aí, lendo o texto do Emmanuel, Fonte Viva, Emmanuel, por Chico Xavier. Gente, se alguém um dia se interessar, vocês não têm ideia, nem eu, nós não temos ideia do grande avatar que foi Chico Xavier, do grande avatar que é Chico Xavier. Né? Chico costumava dizer que as pessoas se emocionavam ao chegar perto dele porque tinham saudades de Jesus. Se a gente se emocionava com Chico de saudades de Jesus, você imagina a energia que ele tinha. Então, imagina toda essa obra que ele trouxe, né? O Geraldo Lemos, o Geraldinho, ele estuda todas as vidas do Chico. É bem interessante ver ali o estudo dele, as possibilidades de existência que teve Chico. E Chico, pelas pesquisas do Geraldinho, Chico passou pelo Oriente, e ele foi um iogue no Oriente. Né? Então, sigamos. E aí, Chico traz para a gente, através de Emmanuel, o seguinte texto para hoje, e que eu vou amarrar aqui com a última recomendação do mestre Saint Germain, que ele trouxe hoje através da canalização da Carmen. Carmen Balesteiro é a pessoa que mais canaliza o mestre Saint Germain na atualidade. Tá? Então, se alguém quiser procurar os canais dela, eu super recomendo. Foi através... Eu li um livro dos mestres há muitos anos atrás, que aí essa energia começou a se conectar, e na pandemia eu encontrei a Carmen Balesteiro através de uma indicação da minha prima, que é uma seguidora da Grande Fraternidade Branca. E aí foram as meditações da Carmen Balesteiro que me deram todo o suporte para continuar na pandemia e abrir esses trabalhos aqui online, que a gente está aí há 5 anos fazendo. Então, tá lá o exemplo, né, da Carmen. Vou ler rapidinho o texto, tá? Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Essa frase está no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 17. E aí o Emmanuel explica essa frase. Ele fala assim, a fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Em todos os tempos,
a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso, do qual ninguém utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos, em que refundará a nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá, mas, se não dispomos a usar o serrote e a plaina, certa a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração, ou seja, vai ficar tudo parado lá até estragar, né? Porque a gente não usa. A crença religiosa é um meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé na essência é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Porque o reino de Deus, gente, é um estado de consciência. Ele não é um lugar, não é o paraíso. A gente não vai desencarnar, falecer, fazer a passagem, como a gente quiser chamar, e aí o mentor vai chegar, o anjo da guarda, o arcanjo Miguel, o nosso guia, vai pegar a gente pela mão e falar: vamos, Andréia, para o paraíso agora. Você viveu direitinho, vamos lá, ouvir os passarinhos cantar, ficar naquele lugar lindo, né, que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, aquele gramado, água correndo, cachoeirinha ao fundo, bem silenciosa, passarinho cantando. Não, gente, o reino de Deus é um estado de consciência, e ele está no aqui e agora, se a gente conseguir. Esse é o ponto. Continuando, está acabando, prometo. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento de sabedoria e de amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. E Saint-Germain terminou hoje o Festival de Vezac com a Carme Ballesteiro, dizendo assim: todos nós viemos mostrar o caminho uns para os outros. Todos nós viemos mostrar o caminho uns para os outros, mas aqueles que estão dentro de uma egrégora têm mais responsabilidade, discernimento e força para ser o exemplo e construindo esse nosso novo tempo, porque já temos alicerçado a força da espiritualidade ancorada na nossa alma. Então, quando a gente chega frente a uma oportunidade de desvendar mais informações espirituais, de ter acesso a informações renovadas, né? Porque a gente vive uma espiritualidade viva, né, gente? O espiritismo foi codificado, tem lá os 5 livros da codificação, mas a Umbanda não é codificada, a Grande Fraternidade Branca não é codificada, e vários segmentos espiritualistas não são codificados. É uma obra viva. Ele tem um núcleo duro, né? A Umbanda tem um núcleo duro, o Candomblé tem um núcleo duro, né? A Grande Fraternidade Branca tem um núcleo duro, que são os mestres, né? Que é ali, mas é algo vivo,
que está em constante renovação. E a partir do momento que nós, enquanto humanidade, vamos expandindo a nossa consciência e despertando, eles vão trazendo mais informações para a gente. Então, está aí o nosso compromisso. Né? Se nós acessamos de alguma maneira as verdades espirituais, seja através de uma canalização, seja através de uma psicografia, de um livro psicografado, um curso, né? Algo, uma meditação, nós estamos engajados para construir, para colocar a serviço de tudo e de todos essa fé, esse caminho, essa confiança. Né, como eu costumo dizer, confiança é a fé manifestada, né? Não é a fé só no lado filosófico, a confiança é a fé manifestada, né? Eu estou manifestando a fé, eu confio, eu sei, né? Essa firmeza que a gente tem, né? De dizer, eu ancorei a luz, está feito, eu não desconfio que não funcionou, está feito, eu ancorei aquela luz, eu fiz uma firmeza de anjo de guarda, está feito. Não vou ficar pensando, será que vai funcionar? Vai, porque eu depositei o meu amor nela, eu depositei a minha confiança, e eu sei que ninguém pode mais que Deus, né? Então é isso, gente. Na noite de hoje, no desdobramento do seu sono físico, eleva teu pensamento, eleva teu coração, se entrega à sua família de alma, ao seu mentor. Pensa no Lorde Maitreya, nessa luz dourada, né? Gente, o Vesak está acontecendo numa segunda-feira, que é a chama dourada. O Buda é chama dourada. Né? Então, olha que energia, né? Que coisa maravilhosa, né? E o raio dourado, a chama dourada, ele vem nos ensinar a trabalhar a humildade, a trabalhar a prosperidade, a abundância, a lidar com as questões materiais da vida, a trabalhar o silêncio, a trabalhar a sabedoria, a trabalhar a ponderação, são as virtudes aí da chama dourada, né? Então, é nessa energia que a gente vai estar vibrando. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Convido vocês a se sentarem confortavelmente, a ancorar essa luz. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Amanhã também vai ser um dia muito importante, né? O dia dos nossos amados pretos velhos, mas segunda-feira que vem a gente fala deles, e amanhã nas redes sociais eu também vou colocar algumas coisas sobre eles, tá bom? Essa energia, a chama violeta dentro da Umbanda, os nossos amados pretos velhos, que são os nossos, que transmutam toda a energia. Então, vamos ancorar a nossa luz junto aos mestres, juntos aos amados e sagrados orixás. Na espiritualidade não há divisão, todos trabalham juntos, somos todos um. Apenas eles escolhem uma roupagem para que possam nos abordar, para que a gente amoleça o coração, possa confiar e seguir. Em tempos de religião e não religião, onde muitos têm buscado um caminho mais universalista, mais agregador, mais livre, mais consciente, mas ainda bebendo nas fontes da religiosidade, onde através dos ritos, dos cultos, nós disciplinamos o nosso sagrado selvagem, esse contato com a espiritualidade, que a gente busca colocar dentro de uma certa qualidade de vida, e assim viver bem nos afazeres do nosso dia a dia, sem ficar tanto no espiritual. Estamos aqui para co-criar, somos co-criadores divinos, mas precisamos manifestar. Não podemos apenas ficar no campo das ideias, no campo do pensamento e no campo da filosofia. A filosofia elabora, a ideia concebe, mas as mãos materializa, pratica, os pés
fincados no chão, na energia de Pachamama, Mãe Obá, Deméter, materializa o amor em terra, concretiza as nossas obras, que são as obras de Deus Pai e Mãe. E tendo a alegria como nossa força, não há o que temer. Tendo o amor como nosso escudo, nossa proteção, e ao mesmo tempo a nossa revelação, todos os caminhos estão abertos. Então, sente-se confortavelmente. Se possível, coloque seus pés no chão. Se você estiver deitado, não tem problema. O seu anjo de guarda, o seu guia-chefe, está ao seu lado, te amparando, te protegendo, te conduzindo pelo bem maior, te apoiando nessa transmutação, nessa limpeza de hoje, no ancoramento dessa nova versão trazida pelos mestres, pelos sagrados orixás, estão todos juntos. Então, visualizeis ao alto de vossas cabeças uma grande cruz de malta, que é um dos símbolos da chama violeta, que se expande envolvendo toda a humanidade. Que a partir da 7ª esfera de luz, todos os seres possam discernir e reafirmar a consolidação de um novo ciclo. Vivenciamos um grande matrix. A irradiação da forma pensamento humana criou energias de desigualdade e, acima de tudo, de comparação e competição. Mas é chegado o momento de reformularmos esses valores, reformularmos os nossos padrões mentais, as nossas energias que sustentam as nossas crenças e o inconsciente coletivo. Que possamos, então, nos relembrar do poder supremo de Deus Pai e Mãe, o grande arquiteto dos universos em expansão, que é uma inteligência superior, a fonte da criatividade. Eleveis as suas mãos, vamos pedir à espiritualidade que possa ativar os chakras das nossas mãos. Coloquemos a mão direita em cima do nosso coração e a esquerda sobre ela. Nesses momentos de transição planetária, é necessário que possamos utilizar a nossa criatividade, a nossa mente brilhante e ilimitada, o poder que toca a fimbria sagrada das irradiações do multi-universo em expansão, para que possamos reabsorver as energias de serenidade, de luz do poder máximo, das nossas intuições, que são maneiras como a espiritualidade se comunica conosco. Dá as mãos para que cocriemos. E assim, no vosso mergulho constante, no silêncio, permitir que a luz de Deus nos guie e que essa energia possa estar cada vez mais próxima da irradiação do vosso eterno agora, para que possamos vivenciar a luz do milagre, a luz da renovação, a luz de um novo matrix, a luz de uma nova realidade, através das irradiações da nossa consciência própria e atenção no eterno agora, vivendo o presente, que o presente é. A sintonia de cada instante nos possibilita uma mudança consciente, a energia de estarmos atentos, a força que possibilita a verdadeira irradiação, que dá um salto quântico nas irradiações no limiar da nossa consciência tridimensional. O plano do passado trouxe a humanidade até o momento que estamos agora, um momento de transição necessária, pois todos os planos evoluem. Mãe Gaia já determinou que evoluirá.
e trazem as energias máximas da irradiação da força da paz, da maestria, do equilíbrio, de acordo com as virtudes divinas. Porém, a forma pela qual essa evolução ocorre depende do nosso livre-arbítrio, consciente ou não. Confiemos na espiritualidade e nas energias do Vesak, que à luz da consciência nós estaremos cada vez mais despertos para tomarmos as decisões. O momento é de urgência, que possais não mais ficar com as nossas mentes paradas, estacionadas, no passado ou no futuro. Que possamos colocar a nossa atenção no presente, que o presente é. Veremos nossas vidas mudando e as irradiações do Altíssimo retornando, para que o nosso poder de criatividade no alicerce da nossa mente crística possa continuar reafirmando as energias que se solidarizam às irradiações da própria fé, da confiança. Nós sabemos que existe um efeito de ressonância e frequência eletromagnética em todos os universos. Quando um evolui, todos evoluem juntos. E nesse aspecto, existe um aporte espiritual e energético muito grande para com a humanidade, que decidiu fazer a sua mudança, a sua requalificação. E quando nós fizermos o nosso salto, muitos poderão juntos evoluírem. Somos um microcosmo do macrocosmo. Que possamos entender que vivenciando o eterno agora não existe dor e sofrimento, pois o eterno agora existe apenas o que é essa força ilimitada que temos à nossa disposição, para que possamos, na luz do silêncio, reconhecer o poder de Deus. Invoquemos a luz, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens, de toda a criação, seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Vamos respirar, visualizando no alto da nossa cabeça um grande sol dourado, a divina presença de Deus Eu Sou, que se desloca para nosso chakra frontal, envolvendo todos a nossa cabeça e expandindo em luz, a fim de requalificar a nossa energia conectado com o bem maior e assim nos fazer pensar melhor, agir melhor, escolher melhor, à luz do entendimento, à luz do amor, à luz da verdade. E essa luz vai irradiando para todo o nosso corpo, físico e astral, os nossos 7 corpos. Vai requalificando as nossas energias, desobstruindo todos as nossas veias, desobstruindo os nossos canais por onde chegam no ar e vão até os nossos corpos mais sutis, como forma de vibração. O universo é vibração, está em constante movimento. E é essa vibração que requalifica tudo e a todos. A nossa conexão com as forças divinas requalificam e dão a tônica para as decisões. E como é chegado o momento de manifestarmos o nosso melhor, vamos cuidar do nosso veículo, que é o nosso corpo,
Obrigada, Deus, pelo nosso corpo. Passa a mão na sua cabeça. Ativa a sua presença divina, eu sou aqui. Passa a mão nos seus braços. Sinta-se de olhos fechados. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada ao grande arquiteto dos universos em expansão, pelo meu corpo sagrado que me permite manifestar e me movimentar por essa dimensão que me encontro. Obrigada por todas as emoções, por todas as histórias, por todas as vivências, por todas as oportunidades, por todos os desafios, por todos os amores, por todos os dissabores, por toda a luz, por toda a sombra, por tudo, exatamente tudo, por todo o meu caminhar, por tudo por onde passei, que me trouxe exatamente aqui, neste momento de vida, lindo, alegre, perfeito, porque Ele é perfeito. Abramos os nossos olhares a tudo que nós temos para agradecer. Vamos agradecendo a nossa família, aos nossos companheiros, filhos, animais de estimação. Vamos agradecendo aos nossos amigos de trabalho, aos nossos colegas. Vamos agradecendo as amizades que a gente reencontra pelo caminho e que formam grupos, a egrégora. Vamos agradecendo por todos que nós encontramos, encarnados e desencarnados. Vamos agradecendo a prosperidade à mesa, a prosperidade ao espírito, que é o saber, o conhecimento. Vamos agradecendo pelo lar que nos acolhe, por esse teto que nos permite estar protegidos, tanto na contraparte física quanto na contraparte astral. Existem muitas moradas na casa de Deus e nós estamos ocupando apenas uma delas. Eu abençoo e curo cada célula do meu corpo e mente com uma nova vida, doando energia conforme estou respirando nas cores puras e cristalinas do arco-íris. Eu exalo a pura luz branca que inunda o mundo em todos os lugares que vou, com o sopro do fogo de Deus que se expande eternamente. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou perfeição, eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou luz. Visualizemos o nosso lar envolto numa grande luz dourada, que requalifica toda a energia de dentro, transformando toda a preocupação em amor, toda a limitação em expansão, transformando toda a falta de prosperidade em prosperidade, transformando tudo em respeito mútuo, em harmonia, em amor. Visualizemos dentro do nosso lar tudo que nós queremos para Ele, que Ele nos faça feliz, leve, pleno, que Ele realmente seja o nosso porto seguro. Quando a gente volte para Ele, ali a gente se sinta bem amparado. Que as forças de luz dessa noite possam transformar os nossos lares e nós, verdadeiros templos divinos de luz em expansão. Acreditais, acreditais, acreditais e visualizais. E essa luz vai expandindo, atingindo todos os nossos vizinhos, rompendo as fronteiras do ego-personalidade, fazendo com que todos nós sejamos iguais, porque é isso que nós somos. Tocando o coração dos nossos irmãos que não têm um teto e mostrando que somos todos iguais. Só nos encontramos em formas diferentes, mas a essência é a mesma. Isso vai crescendo, vai expandindo para o nosso bairro, para a nossa cidade,
para o nosso país, para o nosso planeta. E vamos irradiando uma grande luz para todos os centros de transformação deste mundo, que são as escolas, os hospitais, os centros de acolhimento, que a espiritualidade amiga dessa noite possa fazer um verdadeiro aporte energético para todos esses locais de transformação. Os templos, que todos recebam através da alquimia uma luz perfeita. Assim é, Cela, Senhor, está feito. Essa luz expande para o nosso planeta. E visualizemos o nosso planeta, planeta de Mãe Gaia, do qual amorosamente a Grande Mãe nos recebe aqui, nos aceita aqui, para que este planeta seja a nossa escola, seja a nossa família, seja o nosso lar. Amada Grande Mãe, nós só podemos agradecer por permitir que nós possamos estar aqui. E com passos lentos, hoje um pouco mais acelerados, colocando um pouquinho de ritmo, firmeza. Grande Mãe, nós a honramos e manifestamos a vontade divina que vem através de vós. Assim é, Cela, Senhor, está feito. Visualizemos o nosso planeta envolto num grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta. E visualizemos os nossos corpos envoltos num grande arco-íris, círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que se expande e transmuta toda a energia desqualificada. Assim é, Cela, Senhor, que está feito. Vamos fazer uns minutos de silêncio, deixar que essa música nos envolva. Converse um pouquinho com você, sinta você, coragem, não há o que temer. Vós sois deuses, com humildade, com ponderação, com equilíbrio, com silêncio, com sabedoria. Nós atingiremos novos degraus de iluminação. Vamos nos preparando para voltar, pedindo à espiritualidade que possa proteger todos os nossa família, nossos amigos, que todos nós possamos ir e voltar na mais perfeita proteção divina, assim como permanecer onde quer que seja na mais perfeita proteção divina. E vamos pedindo à Mãe Kuan Yin, Bodhisattva da Compaixão, que nos abençoe, que nos traga a sua bênção final para essa segunda-feira de meditação. E que a nossa semana seja maravilhosa, que possamos sempre nos lembrar dessa frase: a era da competição já acabou, nós estamos na era da colaboração. Colaborar multiplica, não divide. Amar multiplica, não divide. Não tenhamos medo de entregar o melhor de nós, porque quando nós entregamos o que sabemos, o nosso saber se amplia, se multiplica. E isso é o que nós viemos fazer aqui.
colaborar com o caminho uns dos outros, através do acolhimento amoroso. Que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes. Possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares, que a saúde e o bem-estar divinos se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos. Que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração e possam os dons do Absoluto serem expressados através de nossas consciências. Que a plenitude e a vitória no nosso plano divino selem a nossa passagem pela terra. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar esse encontro de segunda-feira, certos da possibilidade do encontro na próxima semana, que a espiritualidade possa nos orientar até lá e que possamos novamente nos reunirmos para afiarmos o nosso machado da confiança, do amor e assim continuar a nossa jornada, que a alegria seja a nossa força e o amor a nossa luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e nos reconhecer no milagre do momento presente. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor. Graças a Deus.